Alguma vez pensaste, será que estou a viver a vida errada? Foram conversas como esta que me fizeram pensar que talvez precisasse de mudar algo. Talvez algo na minha vida não estivesse correto. Talvez fosse preciso renascer. Conheci o Ricardo num evento em 2024. Sentámos-nos e em poucos minutos eu percebi que ele vivia algo que muitos procuram. Uma vida com verdade, simples e cheia de sentido. Esta conversa foi uma semente. Para mim, para este canal e penso que pode ser para ti também. Este é o primeiro vídeo do canal e não podia ser outro, porque é assim que eu quero começar. Com verdade e com escuta. Fica por aí. Como é que te chamas? Olá, bom dia, sou o Ricardo, Olá. muito prazer. Então e o que é que fazes? Olha, basicamente nos dias de hoje dedico-me a fazer colheres e utensílios de madeira. E também a parte dos workshops. Recentemente comecei a fazer workshops, voltei a fazer workshops, porque eu quando vivi na Irlanda eu dedicava-me à escultura. Eu trabalhei 10 anos como escultor e trabalhava muito com madeira, com pedra e instalação. Nos primeiros 5 anos, depois comecei a fazer workshops com crianças, fiz workshops com adultos e fiz parte de um grupo de reinserção das prisões do norte da Irlanda. Então tinha um grupo que ajudava-os a reinsertar-se na sociedade. Mas depois, com o decorrer dos tempos, desloquei-me para a Finlândia, de onde a parte da escultura não aconteceu. Não era o mesmo país, a cena da linguagem, das pessoas. Tive que me dedicar a outra área e comecei a cozinhar. Que durante quase 10 anos, de onde me dediquei os últimos 10 anos. Até ao tempo do Covid, que o sítio onde eu trabalhava, nas Canárias, eu da Finlândia fui para Israel, depois acabei em Londres, de Londres fui para Tenerife. E com o Covid fecharam o restaurante e eu voltei à parte do artesanato. Como não tinha as ferramentas de esculpir, tive que me concentrar em coisas mais pequenininhas, então comecei a fazer colheres. Decidi voltar a Portugal por causa dos meus pais e continuei com as colheres até hoje. E a tua vida agora é esta? E basicamente o que faço agora Consegues sobreviver só com as colheres? Tive que optar foi por uma vida muito mais simples. Claro. A parte do artesanato não te permite grandes luxos e é como este evento. Por exemplo, há sítios que tu vendes muito, outros sítios não vendes nada, mas tens que fazer uma média no final do mês e nunca podes desistir. Por exemplo, eu não vendi nada neste festival ainda, mas estou contente. Estou contente porque há um bom ambiente, as pessoas estão unidas. Houve o caso deste nosso vizinho que molhou-se tudo, nós ajudamos durante a manhã. E o artesanato é uma sorte, por vezes. Claro. Para mim o segredo é nunca desistir e a persistência. Estás mais feliz agora Sim, ou na cozinha? Muito mais agora. Eu adoro cozinhar. Atenção que é uma área que eu aprendi e trabalhei em várias cozinhas. Cozinha mediterrânea, cozinha árabe, cozinha portuguesa, mas é prisão e é um stress enorme. Tens uma fusão de adrenalina com ansiedade, não é muito saudável. E essa diminuição do estilo de vida? Faz-te diferença ou preferes assim? Prefiro assim porque tenho muito mais contacto com a natureza. Esta decisão de ter uma vida mais simples deu-me um contacto muito maior com a natureza. Pelas madeiras também, pelo estilo de vida, pela ação de talhar a madeira é como... Para mim eu considero uma meditação, porque constantemente estás a fazer isto e é como um estado de foco. Então quando eu estou concentrado a fazer as colheres, estou concentrado com as minhas histórias, estou a meditar basicamente. Isto como profundamente, porque eu também tenho sentido este chamado à simplicidade, a largar os excessos, a viver com mais intenção. E ver o Ricardo fazê-lo com as mãos fez-me lembrar que o propósito não é só uma ideia, é um hábito, é uma escolha diária. E tenho uma paixão pelo mundo élfico, por isso é que o meu nome chama-se Elfic Woodworks. Porque na Irlanda há uma mitologia muito grande com fadas e com duendes, então eu fui muito bem aceito por causa das minhas orelhas aí. Porque eu não tenho a curva como a maior parte das pessoas tem, então perguntavam-me se era um duende. E muitas das colheres
Eu quando voltei a Portugal decidi usar este nome porque muitas das colheres que eu faço têm a forma das orelhas de duende. Então eu penso que é... Tem sempre um pouco de ti em cada Sim. uma delas, não é? E têm todas um pouco de mim, isso aí é verdade. E é um negócio ecológico. É que é super ecológico. E mais que eu digo, eu não uso máquinas. É assim, há aí momentos que eu tenho que usar um berbequim ou tenho que usar a motosserra, Claro. mas 90% do meu trabalho é manual e o final é feito com óleo de coco para hidratar, para proteger. Eu não uso nem resinas, nem Nenhum tipo de colas. produtos químicos. Não. E convém relembrar também a questão das madeiras que tu utilizas. Sim. São madeiras reaproveitadas, não é? Sim. Basicamente as E madeiras que eu coletadas. utilizo são quase todas locais. Tipo, neste momento só tenho madeiras de Odmira e as de Alfarroba que são de Lagos. Já tive madeiras de Tenerife, quando eu há 2 anos fui passar o inverno a Tenerife, então trouxe o pinho canário, trouxe a cássia, trouxe algumas madeiras daí, que já as vendi, mas eu trabalho com madeiras locais e muitas destas madeiras são caminhadas que eu faço para a floresta, com a minha mochila e com a minha serrinha, e vou colectando as peças mais que estão caídas no chão. Sim, ou seja, fazes um aproveitamento, quase todas estas colheres Sim. que aqui estão, não é? Ou diria 100% delas são madeira que iria apodrecer, não é? Sim, exatamente. Boa. Outra parte é os meus vizinhos, por exemplo, que sabem que eu me dedico a esta área, oferecem-me madeiras. Os meus pais, agora sabendo que eu faço isso, muitas vezes guardam as madeiras para eu depois utilizar. É sempre às vezes vou pela estrada e vejo que as pessoas tiram troncos no lixo. Há pouco tempo encontrei 3 troncos de laranjeira perfeitos e eu reutilizo também. Espetacular. Eu gosto de dar uma nova vida às madeiras. Okay. Recentemente estou a preparar uma exposição para o próximo ano que vai se chamar Simetrias. É um pouco baseado nestas formas, mas eu vou utilizar muito os troncos de madeira assim e vou uni-los para criar a forma simétrica. Não sei se consegues perceber-te, porque eu penso que a natureza é a maior artista que existe. E então eu sigo a natureza. Tentas imitar os padrões que existem na natureza, não é? Exatamente. É inspirador ver alguém criar beleza a partir do que os outros ignoram. É mais do que ecológico, é reverência. E é precisamente este conteúdo que quero trazer para este canal. Gestos simples, mas com alma, que tornam cada hábito uma forma de estar. E também fazes workshops, não é? Sim. É uma das tuas vertentes do teu negócio, também é essa. Recentemente tenho feito muitos workshops, digo mais no inverno. No verão, festivais, como há aí grandes eventos, contratam-me para dar workshops de talha e madeira. Normalmente não faço colheres, o que as pessoas fazem são... Este é um exercício do que as pessoas fazem nos workshops, que aprendem a talhar uma sopeira. Mas faço também os workshops de desenho celta. O mês passado fiz um com o grupo Tic-Tac. Era um grupo que chamava-se Tic-Tac, é um acampamento de crianças. Fizeram um selo e madeira para imprimir, para estampar. Faço também, por vezes faço de colheres, mas basicamente é o mais da sopeira porque é o exercício de aprender os básicos de esculpir. Trabalhas nas diferentes direções da madeira, das veias, e com este exercício podes aprender, fazes basicamente depois o resto. Aprendes a fazer escultura, caras. Depois é a criatividade de cada um, não é? Exatamente. Então, e as ferramentas que estás a utilizar? Tinhas-me falado que desenvolveste aí uma ferramenta? Estas são, por exemplo, estas são as que eu utilizo nos workshops, que eu tive que comprar, mas o resto são feitas por mim. A faquinha, eu tinha aqui uma faquinha que eu já nem sei onde é que eu pus. Uma faquinha pequena, esta aqui. Por exemplo, esta faquinha foi eu que a fiz, fabriquei de zero. E tem uma história muito engraçada. O meu pai deu uma lâmina, que era de uma guilhotina. É tão duro o aço que eu não consegui furá-la, então usei uma técnica que eu não sei se existe muito, que é resina com pele. Eu pus uma epóxi para criar o cabo. E tem 2 anos e ainda não partiu. As de fazer a forma da madeira, tenho estas, são feitas com uma chave. Foi uma ferramenta que eu inventei. Muita gente se admira como é que é possível. E agora recentemente tenho estas que é feita de uma colher. Esta é o cabo da colher e a outra é a parte isto é meia colher, não sei se dá para perceber. Eu cortei a colher à metade e afiei a parte de dentro. Então utilizo isto para fazer a forma côncava. Ou seja, acabas também por aproveitar algum tipo de... Sim.
E não é? crio as minhas De próprias utensílios ferramentas. também que estão em fim de vida Sim. para dar novas ferramentas, não é? E adoro partilhar estas ideias com mais pessoas, porque hoje em dia há pessoas que não têm acesso às ferramentas. Então eu digo-lhes, olha, vocês com uma chave de bocas, por exemplo, podem fabricar a vossa própria ferramenta. E também é uma partilha, porque eu penso que todo o conhecimento que nós temos hoje em dia deveremos partilhá-lo, porque se não partilhas o teu conhecimento, desaparece. Em qualquer área, seja plantas, seja arte, seja cozinha. Sim, vimos agora estás a falar das coisas novas que não são novas, não é? São Não são realidade, são antigas Sim. e já se sabia, não é? Mas há muita sabedoria, muito conhecimento que se perdeu por não ter sido compartido. Claro. E hoje em dia um dos meus maiores paixões que eu tenho é conseguir compartilhar aquilo que eu aprendo. Porque eu constantemente estou a aprender. Claro. Eu estou num processo de aprendizagem. Por exemplo, estas últimas 2 colheres que tens aí, comecei a semana passada. Para fazer essas 2 colheres tive partido 3 e tive uma semana. Eu reaprendi a fazer colheres, porque é totalmente fora do meu padrão normal. O padrão que eu faço normalmente é assim. Estas colheres tu tens que ir contra as veias. Então tive que reaprender. Eu perdi uma semana a aprender a fazer colheres e estava super contente, que era como estou a aprender de novo a fazer colheres depois de 4 anos de ter começado. E aprender não ocupa Ou espaço. seja, não tem limite, não é? Não. A criatividade é. E eu penso que é mesmo assim. muito gratificante poder aprender e ter o gosto de aprender coisas novas, não é? Claro. Não é? Há muita gente que diz, eu já sei fazer, mas não funciona assim. Constantemente estamos aprendendo a fazer coisas novas, novas técnicas, as madeiras. Por exemplo, eu falo muito com as pessoas idosas porque sei que possuem muito conhecimento. E para eles é muito importante passar esse conhecimento também. Estas palavras deixaram-me a pensar. Será que estamos mesmo dispostos a aprender? A escutar? Ou queremos apenas ser ouvidos? O que me inspira no Ricardo não é tanto o que ele faz, mas sim a forma como o faz, a maneira como ele escuta o mundo, a maneira como ele se escuta a si mesmo. E eu acho que isso talvez seja o verdadeiro propósito. Viver com escuta. Na Zambujeira, onde eu passo muito tempo a vender, sento-me lá no banquinho e adoro de falar com os velhotes lá, porque eles vêm, como eu faço as colheres e é uma arte muito antiga que se está a perder, vêm falar comigo. E depois ficam admirados, o meu avô fazia isto, e contam umas histórias de antigamente. Incluso há pouco tempo estava lá e um senhor veio com uma colher do avô dele que tinha 50 anos e a colher não estava rachada, de urde. Incrível. Então aconselham as madeiras, as técnicas de preservação, que eles fervem a madeira, coisas antigas que eu adoro saber, é mais conhecimento. Exatamente. Embora faça à minha maneira, no fim. Claro. Aproveito uma parte Aproveitas sempre uma parte, não é? Uma Que se parte do adequa que eles a dizem. tua forma de trabalhar. e adapto aos dias de hoje. Claro, claro. Então, e se as pessoas quiserem encontrar o Elfic Woodworks, como é que podem fazer? Tens o Instagram, que é o mais conhecido, o Facebook, e depois tens a minha página web. É tudo elficwoodworks.com, o Instagram. Se puseres Instagram, Facebook, Elfic Woodworks, eu penso que até hoje ainda não há ninguém com esse nome. Que não tem encontrado. E depois é o elficwoodworks.com. Ok, boa. E para vender os teus artigos também só vendes em feiras ou também vendes online? Como é que podem fazer? Atualmente não estou ainda a vender online. Mas se te contactarem podem, Sim, não é? eu Podem encomendar. normalmente, como eu tenho uma vida um bocado livre, tanto estou aqui hoje como amanhã estou ali, prefiro não fazer o online. Mas como há muita gente que me está a pedir, estou a pensar seriamente em criar a loja online e começar a fazer os pedidos e enviar. Muito bom. Parabéns, Eu vou devagarinho. parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, e pelo teu Hugo. negócio. Que tenhas muito sucesso. Obrigado, e a ti também. Obrigado. Coloquei a alma e o coração neste vídeo. Porque acredito que quando a verdade é partilhada com intenção, pode tocar outras almas também. E é isso que se pretende. Que se toquem outras almas, que cada um de nós tenha um clique, seja neste vídeo, seja num outro vídeo qualquer, porque por vezes é tudo o que necessitamos para despertar. Por vezes é a coisa mais insignificante que vai mexer algo em nós, que vai despertar algo em nós, que nos vai fazer sair da nossa zona de conforto e procurar o além, procurar
o que não nos foi ensinado, procurar o que não me parece normal. O que é para ti o normal? É o que os outros fazem? O que é que torna algo normal? É porque toda a gente faz que passa a ser normal? Ou é porque não queremos pensar no que está por trás do que é normal? O que é que está por trás de tudo o que acontece? Este é o primeiro vídeo deste canal. E se estás por aqui, é porque talvez estejas a sentir o mesmo chamado que eu. A viver com mais alma, com mais presença. Aqui vou partilhar contigo encontros, práticas e reflexões reais. Se quiseres caminhar comigo, subscreve. A jornada está só a começar.